Voltando com o programa Veja o Sol, o tema de hoje, né, o que compete à escola e o que compete à família, no caso da educação infantil, foi sugerido pela telespectadora Miriam Torres Morgan, de São Paulo. Vamos lá, vamos continuar ouvindo o telespectador aqui, né? O Valdir Tavares da Silva, da capital paulista. Em minha opinião, a escola fica com a parte da alfabetização e os pais com a educação. Que sei que está cada vez mais difícil, pois tiro pelo meu filho de 4 anos e fala cada coisa e pergunta onde você ouviu isso. Na escola, de um amiguinho. Então, na realidade, a escola acaba dando alguns direcionamentos para a educação das crianças. Isso não pelos professores, mas pela convivência com os amigos de escola que recebem diversos tipos de educação. E aqueles que fazem com que as crianças acabam se sentindo melhor, aí vão pôr em prática e acabam deixando alguns ensinamentos dos seus pais de lado por acharem que estão ultrapassados. E começam os desencontros de palavras dentro do lar. Mas a escola está incumbida até certa parte de educar. E a principal fica por conta dos pais, pois essa educação vai refletir no desempenho do aprendizado na escola. Elvis Presley, de Passos, em Minas Gerais. A paz do Senhor, estou sempre acompanhando o seu programa. Parabéns pelos cenas. Obrigado, Elvis. Sobre o tema de hoje, é bastante importante para as famílias brasileiras, onde muitas crianças estão sendo ensinadas de maneira errada. E muitas estão crescendo, tendo os pais como exemplo, e muitos pais estão deixando a desejar. As escolas deveriam ter aulas sobre a Bíblia. Na maioria delas, tem um tal de ensino religioso, que visa somente os costumes da Igreja Católica. Se bem, o caso não tem nada de ensinar, nem para oferecer. Em casa, os pais teriam que ter um tempo para falar de Deus e não liberar tudo o que a criança quer, como ver filmes japoneses que só trazem perdição, novelas. É por isso que hoje o mundo está do jeito que está. Menores no mundo do crime, na prostituição e, mais importante, sem conhecer o único que é digno de toda a honra e toda a glória, o Senhor Jesus. Manda um abraço para minha namorada, Carla Rates. Obrigado. Então, Carla, um ósculo santo para você. Pastora Valéria, a senhora concorda que na escola se ensine Bíblia? Olha, eu acredito o seguinte, que a Bíblia é um livro que ela deveria, né? Se nós pudéssemos instituir isso nas escolas, de que o ensino bíblico fosse institucionalizado, seria de muito bom tom, porque seria aproveitado pelas crianças. Dependendo do tipo de colégio, até mesmo onde as crianças estudam, ele tem essa possibilidade de ensinar a Bíblia Sagrada, né? Naturalmente que você não pode dirigir a criança para a prática de determinada religião. Mas os princípios bíblicos, eles são cabíveis para qualquer tipo de religião. E o senhor, reverendo? Eu acho que sim, né? Mas é complicado você entrar em alguns detalhes de religião, porque isso pode invadir a consciência de crianças que não são daquela religião. Né? Então, acho que deveria se pensar, é lógico, existem escolas confessionais e o pai não é obrigado a pôr o filho numa escola confessional, então se coloca nessa escola, vai se ensinar abertamente Bíblia e é muito louvável essa atitude. Agora, na rede pública, eu acho que há que se ter um cuidado com esse tema. Porque se na rede pública entrar esse de Bíblia, alguém pode dizer, por que não vai ensinar o Alcorão? Exatamente. Ou então o Bhagavad Gita dos hindus, né? E para nós cristãos é interessante estudar a Bíblia, né? Mas e se fosse o contrário, né? Mas o Estado não é cristão, o Estado é laico. Então, exatamente. Se fosse o contrário, nosso filho tivesse que ser submetido ao ensino do Alcorão, nós não gostaríamos. Né? Exatamente. Acho que tem que se respeitar a consciência do próximo. Complicado, né? A Lígia Maria Cardoso, de Joinville, em Santa Catarina. Pastor Heber, creio que em relação à educação infantil, essa tarefa cabe primeiramente à família. Infelizmente, a família atual está terceirizando essa tarefa de educar para as escolas. E com isso, corremos sérios riscos de perder a próxima geração. Tudo isso por negligência dessa tal família moderna. Graças e paz a todos os participantes do programa e a todos os telespectadores. Ela critica a família moderna, o pastora Valéria, e ela é mulher. Família moderna para ela é a mãe que sai de casa para trabalhar, ganhar dinheiro, para ter dinheiro para passear na Disney, educa a criança. O fato da mulher trabalhar fora não significa que ela não educa o seu filho. Eu já falei isso aqui. Mas não é a mesma coisa, né? Não, você não tem o mesmo tempo, a mesma disponibilidade de tempo
mas não é a quantidade do tempo, mas a qualidade do tempo que você dedica. Tem mães, por exemplo, que têm tempo e podem ficar em casa com os seus filhos e elas ocupam a maior parte do tempo cuidando das coisas pessoais, não cuidam dos filhos. E deixa o filho com a babá, deixa o filho com a mãe, deixa o filho com a sogra. Então o fato dela trabalhar fora de casa não significa que ela não seja uma boa educadora. E a família moderna é a família que nós estamos vivendo, não tem como você mudar. Estamos nessa geração, a geração é essa. Deixa eu fazer uma pergunta para o reverendo Agil. Reverendo, vamos supor que um casal da sua igreja vá ali fazer aconselhamento com o senhor. Casal jovem e tal, tiveram o primeiro filho, o filho já está com 5 anos de idade, e começam os conflitos em casa porque a esposa quer trabalhar fora, né, botar o filho na escola durante o dia todo para ela poder trabalhar, desenvolver a carreira dela, e o marido prefere que ela fique em casa cuidando do filho. Aí começa o conflito, vamos falar com o pastor. Que conselho que o senhor daria? Não, isso acontece, já aconteceu. Eu sei, eu sou pastor também. Aliás, eu pastorei a igreja do lado da sua, né? Ah, que legal. Lá em São Bernardo. Não, no Jabaquara. Ah. A IPI fica na Avenida Leonardo da Vinci também. Vizinha, é verdade. Éramos vizinhos. Consegue conjugar as duas coisas. É um advogado, acho que há uma flexibilidade de horário. Mas eu fico pensando naquelas mães que têm que fazer uma jornada de trabalhador de uma indústria, por exemplo, de um comércio, em que ela tem que ficar 8 horas no trabalho, mais 10 ou 11 numa condução. E ela vai chegar em casa com uma casa para cuidar, então ela não vai conseguir dar aquele tempo de qualidade que algumas profissões permitem. E tem uma coisa que a gente tem que pensar, o que é exigido do cristão quanto à educação dos filhos na justiça? Eu, quando olho para Deuteronômio 6, eu vejo que não é uma coisa que se dê em 30 minutos diários, mas é uma missão muito grande. Deuteronômio 6 diz, o mandamento que foi dado, né, para toda a nação, o Shema, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então mostra aqui que não é uma educação de meia hora, de 1 hora, é uma educação diária. E que educação é essa? É decorar versículo bíblico? Não, isso é muito fácil, né? É uma educação para que a criança saiba que, primeiro, o Senhor teu Deus é o único Deus, só existe um Deus. É uma educação contra a idolatria, e não a idolatria de deuses de barro, de madeira, a idolatria moderna, né? Hoje os ídolos modernos são o dinheiro, as pessoas têm colocado o dinheiro como o ídolo, como Deus, acima de Deus, o entretenimento, o sexo. E aí uma educação de qualidade é eu passar para o meu filho que o dinheiro não pode ser o Deus da vida dele. Quando meu filho chega triste porque o amiguinho tem um tênis mais caro do que ele, eu vou mostrar que Deus está acima dessas coisas materiais. A educação de inculcar nos filhos que esses conceitos e um desafio ainda maior, fazer o seu filho amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. E aqui é um desafio. Como é que se faz uma pessoa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força? Fazer decorar versículo bíblico é fácil. Fazer um ser humano amar a Deus de todo o coração, alma e força, eis um desafio. Na minha opinião, os pais deveriam prolongar ao máximo a ida dos filhos para uma escola, ao máximo, para incutir esses valores de que Deus é em primeiro lugar e de que esse Deus deve ser amado de todo o coração, alma e força, o máximo que eles conseguirem. Para que quando a criança entrar na escola, ela esteja preparada, porque os dias são maus. Os dias são piores do que os dos nossos pais. Então, eu aconselharia nesse sentido. Dá para a esposa ainda não voltar a trabalhar? Dá. Então, adia um pouco. Agora, nós sabemos que na nossa sociedade brasileira, há casais que necessitam que a esposa trabalhe. Então, a gente vai ter uma certa tolerância. Mas sabemos também que há muitos casais que a mulher poderia deixar para voltar um pouco mais tarde para o trabalho, né? Então, eu creio que esse é o meu caminho. E a senhora, Valéria, como que faria o mesmo aconselhamento, né? E emendo uma outra pergunta que faria para a senhora que é mulher.
que eu posso fazer por reverendo, mas ele vai emitir uma opinião da visão masculina. Né? Essa mãe que fica em casa há alguns anos a mais para fazer o que o reverendo pediu, ela tende a se sentir prejudicada, ultrapassada em relação às outras? Ou não? Eu acho que isso aí depende da pessoa, né? Porque eu acho que não é o fato de ser mulher. Cada mulher tem uma maneira de ser, ela tem uma expectativa, ela tem um histórico de vida, ela tem uma formação. Então, há mulheres, eu acredito, eu conheço muitas mulheres que adoram ser mães, assim no sentido de em tempo integral, estou dizendo. Adoram ficar em casa, que não conseguiriam trabalhar secularmente e que amam estar em casa. E outras mulheres que se fossem apenas ficar em casa e não exercessem uma atividade fora de casa, se sentiriam frustradas, porque estaria faltando alguma coisa. Mulheres essas que foram preparadas para o mercado de trabalho, que se habilitaram para tanto, e acho que eu me insiro, talvez, dentro dessa classe de mulheres, né? E se eu tivesse que ficar somente em casa, eu me sentiria muito mal. Para mim, até comentei com algumas amigas, com meu marido, esse tempo que eu fiquei em casa, do período da licença maternidade, foi muito difícil. Porque, quanto tempo a senhora ficou em casa? Eu fiquei em torno de uns 3 a 4 meses, assim, sem poder sair, sem poder estar com as minhas atividades habitualmente, como eu sempre estou acostumada a fazer. Então foi muito complicado, porque você vem de uma jornada, quase 20 anos aí advogando, naquele pique, de repente você entra em choque. Então, a gente tem que respeitar também a individualidade de cada pessoa. Então, eu não posso, em nome apenas dos meus filhos se sentirem melhor, sendo que eu sei que eu posso maneira, eu posso conciliar os meus horários, eu tenho uma flexibilidade melhor de horário, eu posso dedicar a ele um tempo que talvez outras mulheres não poderiam dedicar, e eu não posso, em função disso, me privar de exercer a minha profissão e de me sentir realizada como profissional. Então, mas vamos supor que a sua ovelha, o casal que vai pedir aconselhamento para a senhora, o trabalho dessa mulher, ela é balconista de uma loja que abre todo dia, né? Inclusive domingo, feriado, tal, né? O que a senhora diria para ela? Porque a senhora, por exemplo, a senhora continua amamentando o seu bebê ou não? Não estou mais. Por impossibilidade. Só 4 mesezinhos? Só 4. Porque não foi possível por um problema físico, orgânico. Não, mas por orientação médica. Senão a senhora ajeitaria seus horários. Até pelo menos o 6º mês. Para amamentar. Como eu fiz na primeira gravidez. Tá. Essa balconista, como é que você vai fazer na primeira vez? Porque eram gêmeos, um em cada peito? Em uma madeira. Ah! Com uma madeira não dava. Que coisa. Gêmeos a gente tem que pensar em tudo, né? Teve um colega nosso agora que teve trigêmeos. É complicado. Já pensou? Bem, voltando à questão aí do aconselhamento. Balconista. Essa balconista não tem como conciliar horário para amamentar o filho, além da licença maternidade, né? Quando terminar a licença maternidade, acabou o leite do peito dela lá, porque... Como eu aconselharia, como ela deveria fazer, se ela diria, fica em casa mais tempo, né, ou volta para o emprego? Então, porque depende do caso em particular. A pessoa, ela necessita do trabalho, porque há pessoas que não conseguem sobreviver apenas com o orçamento do marido, com o salário do esposo, não consegue manter a sua família. Uma família, por exemplo, que tem 4 filhos, uma hipótese, e o marido trabalha, sei lá, de pedreiro, de uma profissão que tem um salário menor. Ela não consegue se manter ganhando 500, um salário mínimo, 550, 600 reais. Por favor, me dá o endereço desse pedreiro que eu estou precisando. Não, estou dizendo assim, uma hipótese, uma pessoa que não tem um emprego fixo, né, que não tem uma carteira registrada, que não tem os benefícios de uma pessoa que tem um cargo numa empresa conceituada. Então, você conseguiria conciliar, seria a pergunta, vocês conseguem sobreviver com o salário, com o ordenado do seu esposo? Se não conseguir, ela vai ter que cumprir o prazo de licença maternidade permitido por lei e depois retomar as atividades, não tem outra forma. Então, mas aí que está, reverendo Ageu, essa pergunta que a pastora Valéria fez, ela é relativa, porque assim, o dinheiro nunca é suficiente. Né? Uma vez perguntaram para o mais rico do mundo, Rockefeller, na época ele era o mais rico do mundo, lá, um banqueiro americano, dê-nos um valor que você possa dizer assim, isto me basta. A resposta dele foi, um pouco mais. Não é? Essa é uma questão. Então, né? por exemplo, dá para você se manter? Bom,
Mas aí a gente não vai ter mais TV a cabo, vamos ter Exatamente. que abrir mão de um carro. Eu falava hoje com os alunos lá do JMC o seguinte: para sobreviver, você precisa de uma televisão de R$ 200 ou de R$ 2.000? Para sobreviver Não. não precisa nenhuma das duas. Pois é. Tem que ter um mínimo, por Nossos exemplo. avós, de repente, eles nem tinham nenhum. Mas Então, hoje, como é que reconhecendo você vai viver sem celular? Então, mas celular, aí eu posso ter um de R$ 50 ou de um de R$ 1.000, né? Pré-pago. Pois é. O fato é que, reconhecendo, né, que há famílias que de fato precisam do ordenado da esposa, infelizmente, né, é a realidade no Brasil, mas também há muita família que se apertasse um pouquinho daria para viver. Né? Se nós voltarmos algumas gerações aí, nós vamos ver os nossos avós e bisavós criando 8, 9, 10 filhos e ganhando menos do que a gente ganha hoje. Não tinham TV de R$ 2.000, não tinham carro do ano, mas viveram, né, e criaram os filhos. Então, o problema é esse: nós estamos numa sociedade consumista, materialista, que nos impulsiona a comprar, comprar, comprar. E tem muita gente optando, eu quero crer não no meio evangélico, mas fora do meio evangélico, com certeza. Muita gente optando não ter filhos ou ter apenas um filho para ter um nível mais alto de renda, né, de conforto. Padrão de vida. Pois é, isso é pecaminoso, né? Eu acho que a família tem que ter um mínimo de condições. Se tiver como sobreviver, então que sobreviva coordenado somente de um deles. Porque filho é bênção, né? Vale a pena o sacrifício. Daniela Aparecida dos Santos, cidade de Zacarias, do interior paulista. Bom, a maior parte da educação cabe à família, porque se ela for bem estruturada, com certeza, quando a criança crescer, será uma pessoa de bem. Mas é claro que na escola ela também aprenderá coisas necessárias para o seu futuro. Aí Santana de Guarulhos, na Grande São Paulo. Paz e graça, pastor Eber, eu não tenho dúvida de que cabe à família a função e responsabilidade de educar, e a escola fica incumbida de complementar a educação através de conhecimento sobre as disciplinas ministradas em sala. O Emílio Lourenço de Carvalho, da capital do Rio de Janeiro. Graça e paz para todos, cabe aos pais ensinar e educar seus filhos. Aos professores o ensino normal. Inclusive, podemos observar que nem todos estão preparados para tal. Melhor seria a própria igreja, através de suas lideranças, preparar pessoas para ministrar tais assuntos. Posso testemunhar que recentemente compareci a uma palestra ministrada pelo Dr. Jorge Manaia, hoje vereador e médico, o qual em reunião exclusiva para homens relacionou não a parte concernente à medicina, bem como no que diz respeito à palavra de Deus. Foi uma bênção. Depois de 64 anos aprendi muito. Olha que bonito, Emílio. Parabéns. Deus te abençoe, Emílio, até pelo testemunho que você deu. O Dr. Jorge Manaia, amigo nosso, de vez em quando vem ao programa. Faz um tempinho que ele não vem, né? Mas já esteve aqui muitas vezes, é diretor do Hospital de Niterói e professor de medicina da Universidade Federal, lá do Rio de Janeiro. Bom, pastora Valéria, uma pergunta que não quer calar. Todo mundo aqui está dizendo que cabe à família educar, a escola vai ensinar. Ah, tá bom. Então por que a gente tem tanto a criança e adolescente mal educado hoje? A criança, o adolescente, o ser humano, né? Ele é resultado de uma série de fatores. Ele é influenciado em grande parte pela sua família e também não deixa de ser influenciado pela escola. Eu acredito o seguinte, que os pais, eles estão fugindo um pouco da sua responsabilidade na educação dos filhos. O pai, vamos dar um exemplo, na seguinte situação. O pai hoje ele procura um colégio para o filho. Pai que tem condições, vamos dizer. E ele procura um colégio não pelos métodos de ensino que aquele colégio aplica, mas sim se tem aula de computação, quais são as aulas adicionais, se dá aula de balé, de judô. E então acaba optando em criar os filhos ter mais atividades e entreter o filho do que exatamente na formação, na educação do filho. A escola tem o papel de educar. É evidente que o professor, no ato de ensinar as matérias, ele também vai forjar o caráter da criança, porque, como eu disse a princípio, ele vai ensinar conceitos e valores e princípios, mesmo sendo de modo genérico, de modo coletivo, isso vai influenciar a criança. Mas não pode se desincumbir da sua responsabilidade. O pai tem que ter aquela função de supervisionar
o estudo da criança, e deve haver uma parceria, né? O pai tem que estar atento às atividades do filho. Eu sou muito atenta aqui ao que os meus filhos aprendem na escola. Eu supervisiono as suas agendas, vejo o que está escrito. Um dia eu observei que a professora ela deu uma letra para meus filhos escreverem e estava muito complicado escrever daquela maneira. Eu também sou professora. E eu mandei um bilhete para ela, porque ela não escrevia de uma outra forma, porque eles não estavam conseguindo escrever assim, um J, uma letra muito complicada. E eu falei que daquela maneira não estava correto. Então, eu supervisiono a maneira como o colégio ensina aquilo que eles vão passar para o meu filho. O pai tem que ter o seu papel atuante, tem que ser atuante. Não pode apenas colocar o filho no colégio, depois ele chegar em casa e não saber o que passou durante o dia. Temos que estar atentos àquilo que acontece com os nossos filhos. Reverendo Ageu, o Emílio deu uma sugestão aqui, que antigamente, eu me lembro, quando eu era criança, na igreja da minha infância, se fazia isso. Tinha a classe dos adolescentes e naquela época era separado, né? A classe Samuel era diferente da classe Ruth. Os garotos na classe Samuel e as garotas pré-adolescentes na classe Ruth. E havia uma aula especial, dada ou pelo pastor ou por um presbítero, para os garotos e para as meninas, por uma irmã, uma diaconisa, sobre educação sexual. O senhor é a favor disso ou acha que a igreja não tem que se meter nessa história? Então, eu penso que houve uma época, e eu peguei essa época, em que os pais não tinham, eles tinham vergonha de falar desses assuntos com os filhos. Tá? Era um tabu. E o problema é que, às vezes, a escola chegava antes, né? Ou o pessoal da rua chegava antes. E eu me lembro de iniciativas assim, com adolescentes, né, em que se dividiam meninos para um lado, meninas para outro, e aí um conselheiro cristão, crente mesmo, ensinava. Agora, eu creio que hoje, findos os tabus e dada a necessidade que os pais têm de chegar nos filhos antes que a escola, com aqueles ensinamentos que a gente já sabe, cheguem, eu penso que o filho tem que abordar esses assuntos muito rapidamente. Aliás, os pais têm que abordar esses assuntos muito rapidamente com os filhos. Então, é tarefa do pai, desde cedo, começar a mostrar esses assuntos. Lógico, mostrar com santidade, mostrar, né, tirando a malícia e a sensualidade do mundo, mas mostrar como é que as coisas acontecem antes que a escola, com essa orientação ímpia do governo, chegue nas nossas crianças, dizendo que nós somos preconceituosos, que nós não sabemos o que falamos. Quando a nossa criança receber ensino assim na escola, ele já tem que estar nessa área. Perfeitamente. Hélio Tojal da Silva Januário, de Maceió, em Alagoas. Estão querendo inverter os valores que ainda existem em alguns lares e, no entanto, esquecem que quem faz um país é a educação de um povo, desde que seja começando a partir de casa, ou seja, do lar, que é o princípio fundamental para termos uma família abençoada. O que falta, na verdade, é o diálogo entre pais e filhos. Aí sim, teremos um país desenvolvido. A escola prepara para a vida profissional, com os métodos que muitas vezes variam de estado para estado. Daí o conflito educacional. É uma pena não se observar isso. A Maricela Oliveira Luz, de Santa Maria do Salto, em Minas Gerais. Santa Maria do Salto. Que bacana essa cidade, olha só. Graça e paz. Eu acredito que os pais são os principais responsáveis pela educação de seus filhos. Afinal de contas, são deles que os filhos esperam ouvir o que é certo e errado. Será que os filhos esperam mesmo ouvir o que é certo e errado? Eu ainda costumo dizer que quando os pais começam desde cedo a conversar com seus filhos, mostrando o lado certo das coisas e o lado errado, eles conseguem ser pais amigos de seus filhos. Conseguem conquistar a confiança de seus filhos para conversar e perguntar sobre os assuntos que estão em dúvidas. Sou uma prova viva disso. Eu era uma criança muito tímida, então na escola eu não conseguia tirar as dúvidas com os professores, mas quando chegava em casa, eu perguntava tudo para minha mãe. Sabe por que isso acontecia? Porque minha mãe era completamente conselheira e me falava de tudo e até hoje somos super amigas. Graças a Deus, Deus abençoe vocês. Sanzio Aguilar Luz, de Santa Maria do Salto, mesma cidade. A paz do Senhor. Passei a minha vida toda aprendendo com os outros e hoje, como pai, tenho a oportunidade de ser um influenciador da educação de meus filhos. É uma oportunidade ímpar de não ver meus filhos por tudo que passei. Provérbios 4:1 diz, ouvir filhos a instrução do pai
e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Se os filhos devem ouvir as instruções dos pais, é dever dos pais instruir os filhos. Campanha por 2 horas, vejam só já. Everton Alves da Silva de Mauá, na Grande São Paulo. A paz e a graça a todos. Acredito que a qualidade da educação infantil atualmente depende cada vez mais dos pais, de uma maneira moral, formação de caráter. Mas a escola se torna a grande parceira no ensino. Para mim, religião se aprende na igreja, nos cultos, indiferente de qual seja a religião. Agora, sexo não é legal ouvir dos pais e nem de pastores. Isso é bom que se aprenda na escola, com profissionais na área, pessoas preparadas na área de sexologia, como mais uma matéria escolar, como português, matemática, química. Grande abraço, paz do Senhor. Pastora, a senhora acha que está certo? Sobre o sexo? Não vamos colocar o seguinte: há coisas sobre sexo que você acaba ensinando na escola, como o órgão reprodutor feminino, masculino. Esses assuntos não tem como você retirar do ensinamento, mas num assunto mais aprofundado sobre sexo, as tendências, esse assunto não deve ser falado na escola. Esse assunto é muito complicado, muito delicado. E o senhor, reverendo? Eu também acho. Eu creio que o que a gente tem visto nas escolas é um desvirtuamento do sexo. Tá? Esse assunto aí que o senhor mencionou de uma obreira que foi preparada, né? Se der uma pesquisa em algum site de busca na internet sobre livros imorais, vai aparecer pelo menos 5 casos que eu estou me lembrando aqui de livros didáticos que foram entregues em escolas com imoralidade. Imoralidade terrível. E os pais reclamaram, protestaram e os livros foram recolhidos. Verdade. Isso então, aconteceu. Confiar na escola mais nesse sentido. Muito bem. Deixa eu fazer o sorteio. Cadê a câmera? Que agora o sorteio é eletrônico. Você vê que coisa? A modernidade chegou ao Vejam Só, né? Só o apresentador que continua velho. Vamos lá. Executar sorteio, sim. Cadê? Ganhador, Heitor, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Né? Participou, só do dia de hoje mesmo. Tá? Parabéns, Heitor, ganhou a camiseta da Faculdade do Povo. Deus abençoe você. Amanhã a produção tem o teu e-mail, entre em contato com você para combinar como que você vai receber aí a camiseta. A minha opinião pessoal a respeito do assunto vai muito na direção dos nossos convidados. Uma preocupação extra que eu tenho é em relação à transmissão de valores. Não podemos confundir educação com instrução. Educar é transmitir valores, respeito, não é? Principalmente em relação aos mais velhos, às pessoas de autoridade, né? Aos ministros do Evangelho. Infelizmente, muitos pais ensinam os filhos a criticar os pastores e aos oficiais da igreja no almoço de domingo. Não é? Como é que ele espera que o filho adolescente, depois, quando for adolescente ou adulto, venha respeitar o pai, o professor da escola dominical, o obreiro da igreja, a pastora, né? Venha respeitar o pastor, a pastora, se ele via os pais criticando a atitude dos pastores e dos oficiais da igreja na mesa do almoço de domingo? Francamente, coisa feia, né? Mas extremamente comum. Né? Aliás, o prato predileto da maioria dos crentes é macarronada com o sermão do pastor. Infelizmente. O mesmo vale em relação aos professores, ao presidente da República, ao governador, ao prefeito. Se os filhos criança veem os pais criticando, como é que eles vão respeitar depois? É por isso que a sociedade brasileira vive hoje uma crise de autoridade e uma crise de educação. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça de Jesus, voltaremos amanhã com mais um Vejam Só.